Fala, gente boa do Clube de Leitura do Gabo, que é o Diego com mais um vídeo. E esse vídeo é especial porque a gente está gravando aqui da onde, Vitória? Nós estamos gravando de Cartagenas, de uma das praças que inspirou o Gabo, né? Porque quando a gente fala no Gabo, a gente pode dizer que toda a cidade, de certa forma, inspirou as obras do Gabo. Mas essa é especial. Quando a gente começou a organizar essa visita para a Colômbia, né, ela foi muito baseada não só em querer conhecer um pouco mais a história e a riqueza cultural e ambiental desse país, mas sobretudo as áreas que inspiraram a produção literária do nosso querido Gabriel Garcia Marques. Até porque quando a gente criou o clube lá em 2019, o nome que nós demos Gabo é em homenagem ao Gabriel. Na época e ainda hoje é o meu escritor favorito, então diante disso eu queria vir poder conhecer e caminhar por onde ele caminhou. E quando a gente começou a organizar esse roteiro, eu me preocupei muito em fazer então uma pesquisa mais aprofundada em relação aos principais espaços da cidade de Cartagena, aonde teria inspirado o Gabo em suas obras mais contundentes. E se destacou então esse trajeto que a gente fez hoje, no qual a gente percorreu lá o Baluarte de São Domingo, né, que é o local onde o Gabo ficava sentado e via os barcos passar, inspirou toda aquela questão literária, em especial dos barcos lá no Amor no Tempos do Cólera. Também cruzamos logo em seguida ali, né, sai caminho um pouquinho mais para frente, ao mausoléu onde o Gabriel Garcia Marques hoje está enterrado, né, não só ele, mas a sua esposa também, a Mercedes. Então um espaço muito interessante, a gente pode conhecer um pouquinho a trajetória ano por ano do próprio Gabriel, da sua produção literária. Saindo dali a gente caminhou mais um pouco, cruzamos a casa da Shakira e logo em seguida encontramos a casa onde o Gabriel Garcia Marques residiu aqui depois de ganhar o Prêmio Nobel. Logo em seguida, caminhando mais adiante, a gente pôde se deparar então com o Hotel Santa Clara, que é o antigo convento Santa Clara, né? O local no qual o Gabo se inspirou para escrever O Amor e Outros Demônios, né? Enquanto ele acompanhava, enquanto jornalista, a exumação de corpo de uma moça que era categorizada como santa. Então ele produziu toda uma obra voltada à discussão da questão da religiosidade no período. E caminhando em direção mais ao sul, nós deparamos com a Praça Fernandes, praça na qual o Gabo sentava e se inspirou para produzir obras como O Amor Tempos do Cólera. As casas do entorno, por exemplo, inspiraram a casa da Fermina Daza, onde o Juvenal Urbino ficava sentado esperando ela passar. Então, os mesmos bancos no qual o Gabriel Garcia Marques sentou para pensar um pouco como seria essa relação, de certa forma, um pouco conturbada, né, para alguns. O Juvenal ele era quase um perseguidor, um stalker da Fermina, para outros um amor sem fim, né? Então essa praça aqui foi onde o Gabo sentou e aonde ele se inspirou para escrever a história da Fermina Daza e do Juvenal Urbino, né? Então assim, muitos pontos aqui de Cartagena esperam o Gabo, a própria Torre do Relógio. Então é bem interessante, quem realmente gosta da literatura dele, gosta do realismo fantástico, vale a pena vir para Cartagena, no sentido de que tu entende um pouco mais da relação dele com a cultura caribenha, porque a Colômbia ela é muito diversa, né? Nós que já passamos por Bogotá, Medellín, a gente sente essa diferença de quando chega em Cartagena. A questão cultural aqui é muito distinta e é essa distinção que leva muitas vezes à criação do realismo fantástico, uma forma lúdica de expressar a realidade, né? Uma forma lúdica que te faz entender os sentimentos a partir de expressões que talvez ao primeiro olhar seriam algo muito utópico, fora da realidade, mas substancialmente te ajuda a entender aquele momento, a narrativa que está sendo produzida. Então fica a dica, venham para cá, é muito legal. Claro, tem algumas coisas que são meio chatinhas aqui, muita gente tentando te vender coisa, então fica a dica. Façam o passeio por esses pontos mais no final da noite, quando diminui o número de vendedores, diminui o número de turistas e o calor também fica mais ameno. E lembrando que a questão de ter muitos vendedores, muitas coisas, é principalmente porque a gente é turista, mas também porque existe uma desigualdade bem acentuada aqui na região, né? E quando a gente pensa assim na questão da literatura do Gabo, se a gente pensar naquele livro Memórias de Minhas Putas Tristes, até no romance da Fermina Daza, a gente pesquisando mais sobre a Colômbia, a gente descobriu também que aqui existe uma forte questão de desigualdade entre as mulheres, né? Tráfico de mulheres, outras questões assim bem desiguais do país. Então, se a gente pensar no Gabo e se a gente pensar hoje, isso na nossa realidade, né? Isso são crimes, existe um combate, mas será que lá na época do Gabo isso já não existia, não era uma coisa que era comum? Então, será que o Gabo ele não utilizou talvez a literatura para trazer essa crítica de uma forma assim mais
diferente, digamos assim, mas também falando sobre a questão da desigualdade, ali com romance, enfim. Então acho que entrando aqui, vendo a cidade, vendo a beleza da cidade, vendo a sua população, a gente consegue entender melhor algumas coisas que talvez nas entrelinhas da própria literatura a gente não ia conseguir entender. E agora eu vou mostrar ali, ó, de cantinho, um banquinho, para a gente pensar que talvez, não nesse banquinho, mas talvez numa cadeira de praia que o Gabriel trazia para sentar aqui, ou talvez num banquinho de praça, ele ficava ali sentado tentando se inspirar, olhando todas essas sacadas ao redor. E tem a outra sacada lá que o Diego gravou no vídeo mais curto lá no canto. Eu acredito que seja essa sacada aí que ele se inspirou. Lembrando que aquela que eu indiquei lá de lá, ela é provavelmente a mais próxima de ser, por conta de pesquisas literárias que estudiosos daqui fizeram em relação ao período onde o Gabo ficava sentado, que ele ficava olhando. E a própria descrição, né, física que ele dá dessa sacada acaba sendo muito mais próxima daquelas. Não se sabe ao certo, então ninguém tem a clareza de qual seria, então é interessante que vocês podem vir aqui e achar qual é. Cada um vai poder escolher qual seria a sacada da Firmina Daza, mas as pesquisas remontam que seria provavelmente uma daquelas casas brancas ali da direita. E uma questão que eu queria só deixar de dica para vocês é que um moço vendedor de rua nos ajudou a encontrar a casa do Gabo, né? E aqui o pessoal que... Muito solícito. É muito solícito o pessoal que vende artesanato na rua, o pessoal que vende passeios de turismo. Acredito que eles sejam orientados mesmo pelas próprias agências e pelo próprio governo local a ajudar os turistas a encontrar os pontos turísticos, porque eles não nos cobraram nada, nos ajudou a nos encontrar ali, né? E nos deu a explicação que era a casa do Gabriel e tal. E também, quando eles descobrem que a gente é do Brasil, eles são bem mais solícitos, né? Gostam bastante dos brasileiros, então continuem tratando bem. E se vocês quiserem, mandem mensagem que a Vitória pode mandar os cards que eu fiz com o nosso roteirinho de passeio. Tá. Daí tem marcado todos os pontos. Lembrando que os cards levavam em conta o hotel que nós estamos, né? Então o roteiro é feito com a saída a partir do nosso hotel. Então, dependendo do hotel onde vocês estiverem, vocês vão ter que alterar o roteiro. E realmente essa questão da desigualdade social é muito presente e isso leva os moradores locais a traçarem estratégias de sobrevivência. E agora nosso... Pierros pelo mundo. Sempre tem que ter. Participação especial. Tchau, gente. Até a próxima.